aí pessoal, eu sou Fê Pinedo e esse é o Sexta Série, o programa de séries do Adoro Cinema, que hoje vai falar sobre Jazz. Ou melhor, sobre a série limitada The Edge, que acaba de chegar à Netflix, e sobre como ela se conecta com outros filmes recentes que também falaram sobre esse gênero musical. Tô falando de Whiplash e La La Land. Será que eles se conectam porque é tudo do Damien Chazelle? Será que é só por conta do jazz? Sim e não, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Então já pega o seu fone de ouvido e vem comigo que tá começando o Sexta Série. Olha, The Edge chegou ao catálogo da Netflix na última semana e é um prato cheio pra quem gosta de jazz, ou de Paris, ou dos dois. Me pupu! A série limitada tem 8 episódios e é centrada no dia a dia de um clube de jazz na Cidade Luz, chamado justamente The Edge. Todos os capítulos já estão disponíveis na Netflix e a gente só não recomenda maratonar porque a série é densa e os episódios são longos, cada um tem mais ou menos 1 hora de duração. Mas falando a real, não foi exatamente o jazz que atraiu muita gente, que deixou muita gente curiosa pra assistir a série, mas sim o nome de um carinha ali nos créditos. Tô falando do Damien Chazelle. Ele que é produtor executivo de The Edge e também assina a direção dos 2 primeiros episódios. Sim, o próprio de Whiplash e La La Land e também de O Primeiro Homem, mas esse filme a gente não vai citar hoje porque é o único filme dele que não fala de jazz, né? Mas é muito bom também, vale dizer. Bom, The Edge não foi realmente criada pelo Damien Chazelle, mas ainda assim a série tem muitos pontos em comum com Whiplash e La La Land, por isso hoje a gente vai aqui analisar as 4 conexões, semelhanças e diferenças da série com esses 2 filmes. Então já aproveita e se inscreve no canal pra gente começar aqui e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que adora jazz. Bom, o primeiro ponto em comum entre a série e os filmes não poderia ser outro. É claro que o jazz está no centro de tudo. Assim como em Whiplash, o gênero musical é um dos pontos centrais da trama de The Edge. Fala-se de jazz, respira-se jazz e todo mundo ensaia, treina, pratica pra ficar melhor no quê? No jazz. E se a gente tem um Sebastian em La La Land que é obcecado por jazz, mesmo quando tá ali meio desacreditado com a carreira de músico, o mesmo acontece com o Elliot de The Edge. A diferença maior é que em The Edge o jazz aparece de um jeito menos óbvio no formato da série. Isso mesmo, apesar de repetir planos longos que a gente já viu nos filmes do Chazelle, a série aposta menos em movimentos partiturizados e investe mais em improviso, em um formato quase de documentário. Ou seja, nada a ver com aquela cena grandiosa toda coreografada de La La Land. Tem coreografia, mas é diferente. Em uma entrevista para Vogue, a diretora Laila Marrakech falou que eles adotaram conscientemente uma pegada quase de documentário, optando quase sempre por câmera na mão e tentando colocar essa sensação de liberdade que é específica do jazz e dos seus improvisos. Sobre isso, o Chazelle também falou em entrevista para Variety que eles deixaram a cidade de Paris acontecendo naturalmente em torno da série, em torno das filmagens. Olha o que ele disse. Nós deixamos os atores improvisarem, deixamos o trânsito rolar e os pedestres passarem pela gente. O que parece um erro ou um acidente em outro tipo de produção foi exatamente o tipo de coisa que a gente na verdade queria e encorajava. E isso também foi sentido pelo elenco. A atriz Amandla Stenberg falou para Entertainment Weekly sobre a série e disse que eles improvisaram bastante no set. Ela falou o seguinte: eu sinto que era a intenção da série mostrar que o meio reflete o assunto. Como é um show sobre jazz, o jeito que a gente trabalhou como ator nas cenas foi de bastante improviso e espontaneidade. E o detalhe, assim como no jazz, a série também deixa cada personagem ter o seu momento de solo. Isso porque cada capítulo leva o nome de uma pessoa específica e mostra o seu ponto de vista. Bom, e se isso não é jazz o suficiente pra você, prepare-se, porque o segundo ponto que conecta a série e os filmes é justamente um elenco muito musical. Bom, pra Whiplash a gente sabe que o Miles Teller teve que fazer aulas extras de bateria, porque ele até tocava um pouco o instrumento desde a adolescência, mas não bem o suficiente pra encarar essa tal busca da perfeição. Já pro Ryan Gosling em La La Land, a coisa foi ainda mais difícil. Ele nunca tinha tocado piano na vida e passou 3 meses tendo aula, não dava tempo de aprender a ler partituras
gravadas até as filmagens. Então, além de decorar o texto, o Ryan Gosling decorou como tocar todas as músicas. Sim, ele decorou o movimento da mão no piano. Para quem não toca nenhum instrumento, é basicamente como se ele tivesse aprendido a pronunciar as palavras sem saber o que elas significam. Complicado, né? Agora, em The Edge, a coisa foi um pouquinho diferente, porque eles não podiam ter um elenco formado apenas por não músicos, afinal tem uma banda de jazz e muita coisa foi captada ao vivo. Então atores como o André Holland, que faz o Elliot, e a Amanda Stenberg, que faz a Julie, eles sim aprenderam um pouquinho dos instrumentos para poderem tocar em cena e parecerem profissionais. Ele piano e ela clarinete. Já a banda de jazz, aí a maioria é formada por músicos mesmo, e vários deles não tinham nunca tido nenhuma experiência como atores. A exceção é a cantora e atriz polonesa Joanna Kulig, que está à frente da banda e que ficou bem conhecida recentemente no filme Guerra Fria, em que ela também canta. Bom, dá pra imaginar então que o processo de seleção dessa galera foi bem complicado, e foi mesmo. O produtor executivo Alan Paul falou que eles tinham que ficar de olho em gente que pudesse ter uma presença boa na câmera e carregar um episódio inteiro nas costas, porque um dos capítulos inclusive é focado na história da baterista do grupo do The Edge. Agora, a cerejinha do bolo é que quem interpreta o pianista todo talentoso da banda é justamente o Randy Kerber, que compôs as músicas do seriado. Agora, o terceiro ponto em comum de The Edge com Whiplash e La La Land é que a série também fala da vida de quem faz arte. Como vive um artista hoje? O que ele pensa? O que ele come? O que ele faz depois que o show termina, que a cortina fecha? Veja a seguir. Pois é, se os músicos do The Edge têm que deixar os problemas de fora do palco na hora de se apresentar, o mesmo acontece com o Andrew de Whiplash e com a Mia e o Sebastian em La La Land. Pra piorar, o Andrew e a Mia inclusive abandonam relacionamentos para mergulharem de cabeça na arte, e os dramas da personagem da Emma Stone vão inclusive além, porque antes de pensar no virtuosismo, ela se pergunta o tempo inteiro se ela tá fazendo o que ela deveria fazer, se ela tá no lugar certo e na hora certa, e se aquela é a grande oportunidade da vida dela. Isso também aparece na série porque os músicos lá do clube de jazz estão sempre de olho em outras oportunidades para tocar e também estão correndo atrás de um contrato com uma gravadora. Aliás, eles são muito mais realistas que o Sebastian de La La Land. Se precisar tocar uma música assim mais pop para agradar o contratante, eles vão lá e tocam com a mesma vontade, com a mesma energia, porque os boletos não param. Aliás, a Paris de The Edge é muito menos mágica que a Mia de La La Land sonhou, e os apartamentos são pequenos. Agora, o quarto elemento que une todas essas produções é justamente a vontade, a missão, o desejo de realizar um sonho, de salvar o jazz, de manter o jazz vivo. Em La La Land, o Sebastian fala de um jeito bem pessimista que o jazz tá morrendo e que ninguém tá fazendo nada. E aí vem The Edge para provar justamente o contrário. Em Paris, o jazz persiste, mesmo que para poucos e bons, e claro, sempre tem gente como o diretor Damien Chazelle que não vai deixar a música morrer. E não é só ele. The Edge foi criada pelo Jack Thorne e tem Glenn Ballard e Randy Kermer na composição musical e Alan Paul na produção executiva junto com o Chazelle. Aliás, vou fechar aqui com um fato curioso. Até a série realmente sair do papel, 75 músicas já tinham sido compostas para The Edge. Muita coisa, né? Agora me conta aqui nos comentários, o Damien Chazelle já conseguiu fazer você se apaixonar por jazz? Conta pra mim e aproveita para se inscrever no canal, porque toda sexta tem Sexta Série e semana que vem a gente tá de volta. Tchau!